Bom dia a todas e a todos. Nós vamos retomar, então, agora a audiência pública, que se iniciou na última sexta-feira, dia 21. Essa audiência pública, para quem não esteve na sexta-feira, é parte de um processo de construção de um programa de atuação para o GEDUC. Nós tivemos já reuniões temáticas anteriores, agora nós estamos ampliando o diálogo para que a gente consiga formar um programa de atuação, uma definição de ações prioritárias para o GEDUC da maneira mais democrática possível, com participação, com a confluência dos pontos de vista e perspectivas mais variados, né? Então, eu quero iniciar agradecendo a presença de todas as pessoas que vieram aqui, que estão presentes, e agradecer especialmente a presença dos professores que gentilmente aceitaram o nosso convite para nos trazer aqui alguma luz sobre temas importantes que fazem parte dessas discussões para a formação do programa de atuação. Hoje nós teremos aqui a exposição do professor José Marcelino Rezende, que é licenciado em Física pela Universidade de São Paulo, em 1982, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor associado da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de política e gestão educacional, com ênfase em financiamento da educação, municipalização do ensino, regime federativo e educação do campo. Nós temos aqui também, para expor, a professora Carla Bianca Angelucci, professora doutora no Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é professora da graduação nas áreas de Sociologia da Educação e Educação Especial, possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, doutorado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. A ênfase de seus estudos está na garantia da educação para todas e todos e sua interface com as discussões sobre preconceito, atuando principalmente nos seguintes temas: direito à educação por parte de pessoas com diferenças funcionais e de pessoas com sofrimento psíquico intenso, políticas públicas em educação especial e medicalização da educação. Então, já passo imediatamente a palavra para o professor José Marcelino Rezende, para que faça a sua exposição. Bom dia a todos. Quero começar me desculpando, né, pelo atraso. Assim, serve de consolo que eu acordei às 5 da manhã. Eu imagino que alguns de vocês também tiveram que acordar às 5 aqui em São Paulo para chegar aqui, né, no horário. Agradecer, né, a gentileza do convite, Daniel Serra Azul, né? Você é de Serra Azul, não? Então não, é só o apelido. Eu achei que... Doutor Daniel, vocês já viram que eu sou meio informal, né, gente? João Paulo aqui, que a gente já conhece há um bom tempo, né? A colega Carla, que é colega de universidade, mas a gente se conhece aqui, né? Universidade pequena. Bom, e falar de um tema, né, que eu sei que ainda é um tema que às vezes assusta um pouquinho, né? Porque quando educação a gente quer discutir proposta pedagógica, né? Metodologia de ensino, aí vem um chato que fez física e direito e quer discutir financiamento. Mas eu acho que hoje a gente tem uma constatação muito clara, né, que sem um financiamento adequado não tem política educacional, né? Não tem projeto pedagógico. Acho que eu vou dar trabalho para o tradutor ali também, que eu sou meio agitado, mas vamos lá, né? E vou trazer muitas tabelas. Eu vou tentar falar em meia hora, eu combinei aqui com o João Paulo, para ver se... Porque eu acho que o rico é o debate. Só que o João Paulo me cobra, marque no relógio. Eu estou vendo que ele está sem relógio, não, tem o celular. Eu já não tenho celular, então... Bom, vamos lá então. Então, a ideia é discutir um pouquinho com vocês os gargalos do financiamento, né? Os efeitos do Fundeb, né? Na questão da educação especial, por exemplo, o Fundeb é um limitador, né? Na educação infantil, eu sei que tem o pessoal aqui, né, da rede municipal. A gente sabe aí o desafio, porque é a questão dos conveniamentos,
né? A gente sabe que o atendimento em creche em São Paulo teve uma decisão até do tribunal, né, que barrou, né, mas não consegue barrar, né, porque o conveniamento, depois que ele se estabelece, é um negócio tão forte, e também na área de educação especial, né, a questão dos conveniamentos, que são áreas que são críticas, né, e falar um pouquinho dessa loucura que nós estamos vivendo no Brasil, que é o desmonte dos direitos sociais, né, e a emenda constitucional 95, e a outra, bom, já estou terminando a palestra, né? E a outra que é uma emenda constitucional que não foi aprovada, mas que é essa recessão que está sendo imposta, né? E essa mata a educação, né? Não precisou passar pelo Congresso, embora esse Congresso já deu para ver que passa qualquer coisa, né? No interesse antissocial, né? Acho que passa qualquer coisa contra os interesses da sociedade, né? Não é à toa, quando esse Congresso foi eleito, né? Alguns mais justos disseram que era o pior Congresso que nós conseguimos eleger. Deu para ver que ele foi eleito, não foi eleito, foi comprado, né? E nós pagamos, estamos pagando duplamente, né? Porque agora nós vamos pagar na questão dos direitos sociais, né? A destruição da CLT, né? Quer dizer, é impressionante, uma legislação aprovada em 42, né? Quer dizer, ser considerada uma legislação que inviabiliza um país. Quer dizer, nós tínhamos que estar avançando nos direitos trabalhistas, né? E eu tenho um pezinho, no João Paulo sabe, no direito ambiental, e a destruição do Código Florestal, né? Nós tínhamos um código de 1965, né? Que foi considerado um código muito avançado, nós tínhamos que recuar, né? Quer dizer, então é assustador esse momento. Então, nós vamos depender muito dos promotores, como sempre dependemos, mas se não tiver rua também, o promotor não tem muito espaço, né? O Marcelo Goulart, que alguns de vocês aqui conhecem, né? Acho que foi até diretor da escola do Ministério Público, ele sempre falava, quer dizer, sem a população, sem uma mobilização social, os promotores também têm ação limitada. Bom, já viram que eu falo muito, né? Então, vamos lá. O grande desafio, gente, é discutir educação num mundo cada vez mais desigual, né? Educação de qualidade tem a ver com igualdade, quer dizer, a educação não está separada do mundo em volta, todos vocês sabem melhor do que eu, né? A melhor metáfora da desigualdade que eu acho é do carrinho de golfe, né? Que cabe 8 pessoas, né? A gente vê em filme, né? Aquele carrinho de golfe, né? Cabem 8 pessoas. Essas 8 pessoas mais ricas do mundo hoje, elas têm a riqueza equivalente à metade da população do mundo. 8 pessoas, né? E chegamos num outro absurdo, né? O 1% mais rico, ele tem o equivalente ao que os outros 99 têm. Né? Então, assim, a educação no mundo desigual, a educação já é uma tarefa complexa, né? Num país como o Brasil, que a educação historicamente é considerada um privilégio, e é um privilégio, é difícil, né? Porque a gente ainda tem aquela tradição de achar que escola boa é a escola que reprova, né? A gente sabe aí a polêmica da progressão continuada, né? Por quê? Porque nós construímos um desenho de escola que a escola era para poucos, era para aqueles que queriam estudar. Enquanto que o mundo inteiro tentou fazer uma escola para todo mundo. A escola não é para quem quer estudar. Para quem quer estudar é fácil. Eu tenho um adolescente lá e fico brigando com a escola, que ele não quer estudar. Aí a escola fala que é boa, fala, vocês não são boas, porque bom para quem quer estudar é fácil, né? Por isso que a vida da escola privada é fácil, né? Porque ela trabalha com um aluno que qualquer coisa, a chance dele passar no vestibular, que é o que a família quer, já é muito grande. Bom, e no mundo desigual, o Brasil é o campeão da desigualdade, né? E está aumentando a desigualdade, né? Então, esse, digamos, esse é o desafio. Eu não vou trazer notícia boa aqui, né? Eu não vou tentar só não passar pessimismo, né? Mas a realidade não dá para esconder. Bom, de onde veio o dinheiro? Né? O Brasil tem uma jabuticaba, não sei se dá para dizer, mas que em 1934, né? Anísio Teixeira, né? Os educadores criaram o princípio que a gente chama da vinculação constitucional de recursos para a educação. O que é a ideia da vinculação? É que um percentual dos impostos arrecadados, obrigatoriamente, tem que ir
para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso foi introduzido em 34, veio a ditadura do Vargas, 37, caiu. Veio 46, reintroduziu. Veio a ditadura militar, caiu. Aí, finalmente, em 83, com a famosa emenda Calmon, né, voltou a vinculação. Então, o que nós temos? Né? Que, no mínimo, 18% dos impostos federais e 25% dos impostos estaduais e municipais tem que ir para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Aqui eu já mostro onde a emenda constitucional atua. Ela rasgou a parte que vale para o governo federal. Ou seja, os 18% que estão lá, se vocês quiserem, risquem, né? Porque objetivamente foi isso que a emenda constitucional fez. Para ter uma ideia desse governo, todo mundo acordou aí com a gente fala aumento de impostos. Mas não é aumento de impostos, né? Porque se fosse aumento de impostos, pelo menos a educação ainda ia ter um pouquinho, Estado e município ia ter um pouquinho, não sei se vocês viram. Eles aumentaram as contribuições, né? O piso. Por quê? Porque isso não entra aqui no percentual, percebe? É um dinheiro que vai para a mão do governo federal, mas não vai para a educação, não vai para a saúde, e não vai nem para os estados nem para o município. Então, o grau de maquiavelismo dessa equipe econômica chega nesse detalhamento. O imposto sobre combustível, né? Um tributo, desculpe, sobre combustível, que é o pior tipo de tributo, né, gente? Por quê? Porque ele impacta toda a cadeia, né? Saiu na Folha de São Paulo ontem, eu fiquei impressionado. Eu só estou comprando a Folha do domingo porque eu cancelei a assinatura, mas eu não aguento uma vez por semana, vou lá ver as bobagens. Mas tinha um artigo, o cara é professor da Faculdade de Direito, por sinal, da FEA, ele era assessor, era o economista-chefe da Federação dos Bancos. Ou seja, não é um cara suspeito de ir contra banco. E ele defendendo o aumento da taxação na aplicação financeira. Né? Por quê? Porque é muito mais justo. Né? Mas não, nós vamos taxando no Brasil sempre o andar de baixo, os pobres, né? Porque a tributação no consumo, o pobre paga muito mais do que o rico, né? O rico, de onde vem o dinheiro dele? Da aplicação financeira, né? Onde ele vai gastar esse dinheiro? Nos Estados Unidos, Miami, né? Levando os filhos até hoje no Walt Disney, né? Aí a gente olha o seguinte, olha, parece que o Brasil tem muito dinheiro, né? Dá mais ou menos 4% do PIB. Bom, para a educação, aquele vinculação, 250 bilhões. Opa, parece que é muito dinheiro. Mas não é por quê? Porque nós temos 40 milhões de alunos na educação básica e pelo menos aí, vou chutar, mais algo como 1 milhão na educação superior pública. Então, a hora que eu faço as contas, depois podemos debater também, porque isso é uma polêmica, a imprensa adora, que o dinheiro que falta na educação básica é porque está sendo gasto aqui com a São Francisco, com a USP, o que é mentira, depois podemos debater. E a educação tem uma outra fonte importante, que é o salário educação, né? Que ele vai financiar livro didático, né? Que por sinal teve outro golpe agora nesse governo. Eu falo que um golpe nunca vem sozinho, né? Eles voltaram ao didático consumível. Vocês lembram aquele negócio do livro didático consumível, né? Que você pode, quer dizer, é óbvio que está a fazer a alegria de quem? Das editoras, né? Acabou de sair aí uma decisão de, antes não, né? Eu acho que era 4 anos, então você estimulava, não, voltou ao livro didático consumível, pode ir dizer, não, dá autonomia para os meninos rabiscar, né? Até parece, né? Aí nessa hora eles falam autonomia. Bom, resumo da ópera, e nós temos o Fundeb. Aqui deu uns 15, você me cutuca, se já não deu. O Fundeb, depois eu vou tentar rapidamente. O Fundeb é o seguinte, é uma parte do dinheiro vinculado, não é dinheiro novo em educação, acho que é importante ter claro isso, porque às vezes as pessoas acham, o Fundeb mais dinheiro em educação. Não. Né? É que São Paulo, por exemplo, tem recursos adicionais ao Fundeb, é isso que nós vamos ver, mostrar para vocês. Mas o grosso dos municípios brasileiros, tirando a capital, tirando as capitais, eles vivem do Fundeb. Em média, o Fundeb hoje no Brasil dá R$300 por mês. Então eu já trago esse número de conversa, por quê? Quanto custa uma escola de classe média?
aqui em São Paulo? Não é menos que 1.000. Né? Classe média alta aqui deve estar uns 2.000. 3, né? Isso, dá para subir, vai subindo, né? O céu é o limite, né? Bom, o Fundeb dá 300 por mês, gente. Percebe? Essa, e é média. Depois nós vamos ver que, né, ninguém vive de média. Né? Então, se eu tenho 2 carros, João Paulo não tem nenhum, em média nós temos um carro cada um. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com média. Né? Cuidado com as estatísticas. Né? Bom, então, só para mostrar o seguinte, quer dizer, todo esse desenho de financiamento, que é uma conquista histórica, né? Na hora do vamos ver, a hora que eu vou ver quanto que dá de dinheiro para a educação, eu vou chegar em 300 por mês. O mínimo deve estar em uns 180 por mês, que é o Nordeste. Quer dizer, então a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é o seguinte: você colocaria o seu filho numa escola de 180 por mês? Se você tivesse condições, acho que não colocaria. Né? Porque tem aquela discussão que o problema do Brasil não é falta de grana. Né? Acho que vocês já ouviram esse discurso. Né? Por quê? O Brasil gasta 4% do PIB. Os Estados Unidos também gasta 4%. Então o Brasil gasta igual aos Estados Unidos, verdade? É óbvio que não. Por quê? Porque o PIB é diferente e o número de alunos é diferente. Está claro ou não? Então, cuidado com esse argumento. Vamos andando aqui, senão não vai. Acho que é um pouco isso que eu peguei para comparar. Olha a Finlândia, né? Está vendo a Finlândia ali no meio? Cadê? Eu tenho a setinha aqui, né? Onde que aperta? Deu a setinha? Deu. A Finlândia. Ela gasta 7% do PIB, educação, e isso dá 8.800 dólares. Aqui está em dólar. Em dólar de comparação. Cadê o Brasil? O Brasil aqui aparece com 6, que é a estatística oficial. Acho meio exagerada, mas tudo bem. 3.000, percebe? Então, a Alemanha. Olha o Japão. O Japão parece que gasta pouco, 3,6 do PIB. Só que o 3,6 do PIB do Japão dá 8.800, percebe? Está clara essa diferença ou não? Então, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque, em geral, os governos, isso o governo PT também fazia, eles adoram mostrar esse percentual. Falam, o Brasil gasta 6, ó. Tá vendo? Olha Cuba. Por isso que a Cuba é a melhor educação da América Latina. Né? Tem minhas críticas enormes a Cuba. Mas em educação eles dão um baile. Mas eles fazem um esforço gigantesco. É claro que o PIB de Cuba é uma ficção, porque é uma economia estatal, papapá. Mas é objetivo. Né? Cuba é objetivo, é 12 alunos por turma. Então, né? Usa... Bom, ou seja, parece que o Brasil gasta mais que Portugal, né? Gasta mais do que a Coreia, né? A Coreia gasta 5 do PIB. Só que os 5 do PIB na Coreia dá quase 10.000 dólares por aluno. Então, é só para acabar essa lereia, que isso é um negócio que se repete muito, de dizer que o problema não é falta de dinheiro. Quer dizer, o que importa, né, é quanto que se gasta por aluno. E aí, a hora que eu vou ver o Brasil, é um dos mais baixos, certo? Então, vamos lá, vamos andando. Será que dinheiro não faz diferença? Isso também é outro discurso. Os economistas do Banco Mundial, a turma do INSPER, né, que sempre dá... Hoje no Brasil quem dá entrevista é a turma do INSPER, né? Parece que eles têm convênio com o Estadão e com a Folha, né? E deve ter com o Globo ou sócios, não sei. Vai perguntar para alguém, é do INSPER. Né? Muitas vezes gente da USP é aposentado ainda, que vendeu a alma lá para o INSPER. E eles adoram falar que dinheiro não faz diferença. Bom, vamos pegar, qual que é a melhor nota aqui? Coreia. Né? Aparentemente não gasta muito. Ó. Aqui que eu olho quanto que ela gasta, 60 mil. Qual é a pior nota? Brasil, 20 mil. Esses valores são mais altos porque é o gasto de 6 a 15 anos. Tá certo? A ideia é o seguinte, quanto que eu levo, quanto que eu gasto para formar um menino da pré até o ensino médio. Então, ou seja, mesmo a Coreia, que é baratinha, é 3 vezes o Brasil. Então, é o maior engodo dizer que dinheiro não faz diferença. Lá nos países ricos, o que eles discutem é o seguinte, e por que a Coreia é das mais baratinhas? Porque ela bota 40 alunos por turma. Esse é o segredo do custo baixo. Agora, vai pôr 40, o Brasil coloca 40, mas não...
né? Às vezes põe 50, né? Então, mas mesmo assim, agora, a média dos países ricos, eles gastam na faixa acima de 80 mil, né? Quem são esses aqui mais baratinhos também? Hungria, que era um país socialista. Ou seja, o socialismo faz bem para a educação. Então, essa pode ser uma saída. Vamos discutir uma saída socialista, né? O socialismo faz a educação ficar mais barata. Por quê? Porque é mais igualitário. Percebem? Eu estou polemizando, obviamente, né? Mas vamos lá. Tá bom o ritmo aí ou não? Vai me controlando. E aqui é o Enem, né? Já estou com 16 e o trem está correndo. Vamos lá. Outro grande engodo é dizer... Vocês se lembram de um que deve... Acho que esse nem entrou no INSPER. O IOSP. Anda meio sumido, né? O cara foi para os Estados Unidos, fez um mestradinho em educação, não conseguiu fazer doutorado e virou um espaço na mídia gigantesco. E ele tinha aquela coisa de pôr o IDEB na porta da escola. Você lembra disso ou não? Eu mesmo tive que ir lá debater num congresso. A ideia era pôr o IDEB. O IDEB é claro para todo mundo, né? É um indicador que é uma mistura da nota dos alunos e da taxa de aprovação. Por que a gente critica isso? Porque uma das coisas que são consensuais em educação é que a nota de um aluno, 70% dela é explicado por fatores extraescolares, né? Resumindo, escolaridade dos pais, né? Esse começou lá com o relatório Coleman. Então, peguem as maiores notas do Enem. O que vocês vão constatar? Tudo nível socioeconômico alto. Então, a escola particular, na verdade, o que ela faz? Ela seleciona os alunos com maior chance, né? Por quê? Porque ela seleciona economicamente, não é isso? E faz o concurso de bolsa, que vai pegar quem? Os mais preparados da escola pública. Percebe? Então, é facinho parecer bom. O Chico Soares, que foi presidente do INEP, ele fez um estudo muito bom, mostrando, inclusive, que algumas escolas particulares, elas pioravam o desempenho dos alunos, em relação ao que seria esperado pela escolaridade, pelo capital cultural, né? Que é esse conjunto de fatores aí que eu resumi. Mas, de qualquer maneira, mesmo assim... agora ficou bom, andou. Vamos lá. Aqui tanta coisa que vamos ter que correr, né? A melhor nota é o objetivo integrado no Enem. Acho que todo mundo, vocês devem conhecer. O objetivo integrado, o que a rede objetivo fez? Ela criou um CNPJ diferente e selecionou os seus alunos mais preparados. Percebe? Aí fica fácil. Mas mesmo assim, nesse dado que eu peguei aqui, era 1.800 por mês. São Paulo, em 2015, não era 300, percebe? Na rede estadual. Então, é muita enganação. Na verdade, acho que a minha fala aqui é municiar vocês de instrumentos, né, para questionar como há uma manipulação de informação, né? Então, cuidado. A nota de um aluno, ela diz informações relevantes sobre o aluno. O que ele sabe, o que ele não sabe. Com os detalhes, porque nós só estamos fazendo prova de português e matemática. Uma coisa que o Ministério Público tinha que fiscalizar é que a rede estadual de São Paulo, por exemplo, tirou História e Geografia do primário. Não sei se vocês sabem, né? Quer dizer, eles enxugaram os currículos, então o menino só vai ter português e matemática, como se ele não aprendesse português em História e Geografia, né, gente? É de uma burrice, né? Por quê? Não, porque a prova é só português e matemática. Percebe ou não? E isso você vai em escola particular, eu estou com filho em escola particular, então estou vivendo todos esses dilemas, né? Não tem educação física. Não tem educação física, é de mentira a educação física. Só se a FUVEST pôr os meninos para fazer flexão, que eu acho que seria bom. Estou defendendo. Bom, vamos lá, estou falando demais, né? Isso aqui já falei. Bom, aí tem a discussão dos tributos, né? Ou seja, quem discute financiamento de educação não tem que ter, né? Por isso que eu fiz o curso de Direito, né, João Paulo? Senão eu aprendi um pouquinho de Direito Tributário, né? Então, o que acontece?
Há também um discurso generalizado de que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Acho que vocês já ouviram esse discurso a exaustão, né? Bom, não é a maior do mundo. A nossa carga não é baixa, né? Cadê o Brasil? Com 35, caiu agora, está com 33 do PIB. É aquela coisa que a turma do Pato ali da Fiesp gosta, né? De dizer que o brasileiro trabalha 1/3 do ano para o governo. Acho que todo mundo já viu isso, né? Porque 33% é 1/3 do PIB. Então era como se você estivesse trabalhando para o governo. Como se, sem impostos, você teria saúde, educação, Ministério Público, né? Que é o que eles querem acabar, na verdade, né? Então, a Dinamarca, eles adoram a Finlândia, né? Olha a carga tributária da Finlândia. Então, o finlandês trabalha metade do ano para o governo. Então, primeiro, a nossa carga tributária não é alta, agora ela é uma carga injusta, que é exatamente ela incide mais sobre o mais pobre, né? Vou pegar só um exemplo aqui. Opa, o negócio aqui está ajuizado. Olha a carga tributária sobre a propriedade. O que é sobre a propriedade? IPTU, né? O Imposto Territorial Rural. Olha Reino Unido, nós não estamos falando de socialismo, nós estamos falando de capitalismo de verdade. A carga tributária é 4,1 do PIB. Olha o Brasil, 1,3. Olha a tributação de renda, lucro, isso que o cara da Febraban escreveu na Folha ontem, né? Não é no jornal da DUSP, né? O Brasil, 6,1. Olha a Dinamarca, 30. Então, nós queremos ter a nota da Dinamarca, então vamos fazer uma tributação justa como a da Dinamarca. Percebe ou não? Só que hoje no Brasil, quem está no poder é exatamente quem tem o controle da propriedade e o controle do ganho de capital. É o único país do mundo, um dos poucos, né, que não tributa dividendo, né? Quer dizer, lucro sobre você tem ação e aquele lucro não é tributado. Então, assim, é esse o nosso país. E aí eu estou vendo aqui cara de professor, né? É a nossa tarefa conversar com os alunos, conversar com os pais, né? E vamos que vamos. Aqui é para mostrar, gente, que não tem política social se não tiver tributação. Isso aqui é daquele livro do Piketty, né, O Capital no Século XXI, tem tabelas ótimas. Então, olha lá, dá para ver, até 1910, a carga tributária no mundo não chegava a 10% do PIB. Bom, com 10% do PIB, você mantém o exército e a polícia para reprimir as pessoas. É isso. Aí, o século XX construiu o Estado Social. Olha a Suécia. Chegou a 55% do PIB de tributação. Porque não tem jeito. Sem tributo, eu não vou ter educação, não vou ter saúde. Agora, eu tenho que discutir se a tributação é justa, se o modelo econômico fortalece uma tributação justa. O nosso modelo econômico é o inverso. Eu sempre dou o exemplo, eu tenho um sítio, por isso que eu perguntei se era de Serra Azul, que é perto, Cássia dos Coqueiros, e eu pago mais para a contadora, que faz o ITR, do que do imposto. Percebe? O que eu pago para a moça, que vai lá entrar no computador e calcular o imposto que eu tenho que pagar, é mais do que o imposto que eu tenho que pagar. Bom, se não tem financiamento, não tem salário, Então, o Brasil, olha lá, um dos menores salários iniciais. Aqui a gente compara uma meta fundamental do PNE, é a que diz que tem que equiparar o salário dos professores com profissionais de níveis equivalentes, São Paulo, a média de remuneração dos professores da rede pública em São Paulo, 2.500. A média dos outros profissionais, que não é lá tão alta assim, 4.400. Mas, ou seja, eu precisaria de um reajuste, e aqui não é São Paulo capital, tá, gente? Aqui é a média, aqui é a mistura, estado, Eu sei que rede municipal de São Paulo é um mundo à parte, A minha mulher foi professora da educação infantil aqui, está na USP, ela disse que se ela estivesse na rede municipal, estava ganhando mais. Não é que vocês estão ganhando muito, é que a USP está pagando mal também, Mas, vamos lá, vamos andando. Bom, então, resumindo agora, e eu vou tentar realmente acelerar. A vinculação, ela foi uma conquista histórica, mas o valor por aluno é baixo, Há uma grande desigualdade entre as redes. Há um mecanismo de fuga da vinculação, que é esse que eu falei, quer dizer, o governo criou um tributo, mas não criou um imposto, percebe? Hoje, os impostos representam metade daquilo que a gente paga para o governo.
Por quê? Porque ele criou outras entidades, né, fiscais, parafiscais, que não são impostos. Então esse é o truque, né? Eu aumento a minha carga tributária, mas não aumento os recursos vinculados para a educação e para a saúde. Foi exatamente isso que eles fizeram nessa maracutaia aí da gasolina. Ou seja, aumentou o dinheiro no bolso do Temer e do Meirelles, né? Mas não aumentou o dinheiro da saúde e da educação, que está proibido de aumentar. É pior, está proibido pela Constituição, né? Eles mexeram na Constituição, só para ter uma ideia do tamanho do golpe, né? Vamos que vamos. Aí veio o Fundeb, né? E vamos rápido. Eu não vou explicar isso aqui, mas qual que é a ideia do Fundeb? A ideia do Fundeb é praticamente, não tem dinheiro novo, tem um pouquinho de dinheiro novo. Mas a ideia do Fundeb é o seguinte: você tem alunos, São Paulo seria um bom exemplo, né? A rede municipal é o quê? É muito melhor que a rede estadual, tá certo? Por quê? Porque tem mais recursos. É justo isso? Se eu for pensar numa sociedade justa, não é justo, porque eu tenho, né, 2 cidadãos de uma mesma município, um é beneficiado com ensino de melhor qualidade. O Fundeb, e outra coisa, às vezes, entre os municípios eu tenho desigualdades grandes também. Então, o que o Fundeb fez? Algo parecido com aquela caixinha de república. Sabe aquela caixinha quando você mora numa república e põe um dinheirinho? Então, o município põe, não todo o dinheiro da educação, eu vou explicar, e o Estado também coloca e vira um caixa comum. Ficou claro? E esse dinheiro é redistribuído de acordo com a matrícula. Então, o dinheiro segue a matrícula. Ficou claro? E o governo federal, olha lá, ele entra naqueles que são muito baixos. Depois eu vou mostrar onde que entra. A ideia básica é essa, é uma caixinha onde o dinheiro segue o... Então, eu faço... A União é... Vocês vão ver que é por isso que a nossa grande briga agora é ampliar a contribuição da União. 5 minutos? Vamos acelerar. Primeiro, o Fundef... Primeiro veio o Fundef, ele gerou uma municipalização. Por quê? O dinheiro não segue o aluno. Então, o que eles fizeram no estado de São Paulo? Essa turma que está aí 20 e tantos anos, né? Acho que vai ficar uma eternidade. O que eles fizeram? Né? Eles fizeram o seguinte, eles queriam municipalizar, Rosenbauer, não é isso? Eles queriam municipalizar, está aí firme, né? Queriam municipalizar. Então, eles falaram, olha, pega o aluno que você tem o dinheiro. São Paulo foi o estado que mais municipalizou, mas ainda é o menos municipalizado, porque 90% da matrícula do estado de São Paulo era estadual, né? Mas deu essa mistura, que criou um mercado para os caras que vendem sistema de ensino. Se você vai para o interior, né, é cheio de venda de sistema de ensino. Então, dá para ver a municipalização. Olha São Paulo. São Paulo é o vermelhinho aqui, ó. Ixi, não pode falar em vermelho em São Paulo, não, né? Dá para ver a explosão de São Paulo, da municipalização? Vamos lá. O Fundeb, rapidamente, né? Porque o Fundeb é uma história. Mas primeiro, quem recebe complemento da União? Só 9 estados. Está vendo aquela setinha torta que eu coloquei ali? Esse a mais aqui é o que o complemento da União dá. Dá para entender ou não? Ou seja, o Maranhão, se não tivesse o complemento da União, olha o Maranhão aqui, ó, ele teria isso por aluno, mas ele ficou com isso. Ou seja, o complemento da União permitiu que Maranhão dobrasse o valor por aluno. Está clara a ideia ou não? São Paulo recebe complemento? Não, porque o dinheiro já acabou aqui, ó, tá vendo? O dinheiro acabou aqui. O custo aluno qualidade, que é algo que a gente quer, que é lei, a ideia é transformar mais ou menos o mínimo nacional em São Paulo. Está claro ou não? Eu não teria nenhum estado da federação, ignorância. Então, São Paulo seria o mínimo do Brasil. Depois vocês vão ver o quanto a mais a União precisaria colocar. Não é tanto assim, mas é dinheiro. Vamos que vamos. Aqui eu não vou explicar, mas a ideia central é o seguinte. Como eu disse, o dinheiro da educação não é só o Fundeb, porque não entra no Fundeb a receita própria dos municípios. PTU, ISS, né? TBI, que não é nada mais, né? Que é aqueles da propriedade. Não entra. Então, o que acontece? Olha o São Paulo. São Paulo, vamos lá, Zé Marcelino. Isso aqui é Fundeb, São Paulo.
Isso aqui é o que os municípios do interior de São Paulo têm. Dá para ver que é maior? Né? Agora, isso é o que a capital tem. Ou seja, aqui é quase padrão, não é padrão primeiro mundo, porque está em reais, lá em dólar. Né? Mas é 3 vezes o Fundeb, percebe? Por isso é que a rede municipal de São Paulo consegue ter um padrão de qualidade diferenciado. Né? Não sei se ficou claro. Né? Ou seja, se eu somo, além do Fundeb, o dinheiro do IPTU, o dinheiro do ISS, aqueles municípios mais ricos, eles trabalham num outro padrão de financiamento. Quantos municípios? Não mais que 100 no Brasil. Não mais que 100. Então, na verdade, a maioria vive do Fundeb. Por isso é que eu preciso melhorar o Fundeb. Hoje está em discussão no Congresso um Fundeb permanente. Só que tornar o Fundeb permanente sem melhorar, vai manter sua qualidade e seus vícios. Vamos acelerando. Né? Resumindo, então, e aí vamos tentar ir para as 2 últimas. Né? Onde estão os gargalos? O Fundeb equalizou. Melhorou a situação do Nordeste? Melhorou. Né? Quais os problemas? Ele não estimula a expansão. A matrícula está caindo. O Brasil tinha que estar com a matrícula expandindo de educação infantil, e a matrícula no Brasil, não de educação infantil, mas da educação básica, está caindo. Por quê? Porque se não tem dinheiro novo, como é que eu vou pôr aluno novo? Percebe ou não? Então, esse é o gargalo. Né? Outra coisa, a educação infantil, que eu acho que é um tema que aqui a gente vai ter que debater, ela tem um custo mais elevado. E o Fundeb tem um fator de ponderação que não atende a essa desigualdade. Uma creche, gente, ela custa pelo menos 3 vezes o que custam os anos iniciais do ensino fundamental. Pelo menos 3. Né? Pode chegar a 6. Né? E o Fundeb só considera que 40% a mais do fundamental, percebe? Por que a creche é mais cara? Porque é tempo integral e o número de crianças por adulto, tá claro? É isso que joga. Né? Hoje, uma creche boa é em torno de 1.200 por mês, 1.500, uma creche pública. Né? O Fundeb dá 300, percebe a distância? Né? Então, por isso, o que a Prefeitura de São Paulo fez, o que a Prefeitura de Ribeirão tenta fazer, a gente tenta barrar lá com os promotores, convênio. E isso vale para a educação especial, porque o custo da educação especial, então, ainda é mais complexo. Né? A creche eu tenho como calcular. A educação especial vai depender da deficiência, vai depender do arranjo de inclusão. Então, o que eu faço? E aí entra a força da PAI, não sei se tem a turma da PAI aqui, vou apanhar, mas é um lobby, né? Um lobby poderoso, fez muita coisa boa, mas atua no sentido de fortalecer a corporação. Né? É a regra do jogo. Nós é que temos que saber separar. Então, o que acontece? Em vez do poder público assumir, ele terceiriza. Né? Então, é muito parecido aí essa questão na educação infantil, acabou, né? Mas acho que eu falei o principal. Vamos correr agora. Eu não vou falar do custo aluno-qualidade, porque vai tomar um tempo danado. Aqui é só para mostrar, vocês lembram do 10% do PIB, do Plano Nacional de Educação? Né? Que é lei, né? Uma lei que enterraram, né? Ela entrou em vigor em 2000 e já até perdi a conta, 14, né? 14, para ir até 2024. Essa é uma continha que eu fiz, vários outros pesquisadores fizeram. O que seria um Plano Nacional de Educação? Teria 2 grandes desafios: ampliar a matrícula, está claro, e melhorar a qualidade. Bom, é óbvio que ao ampliar a matrícula e melhorar a qualidade, o que vai acontecer com o gasto? Sobe. Então, fazendo as continhas, eu posso provar para vocês, nós chegamos em mais de 10% do PIB. Só para mostrar que o 10% do PIB não é um número cabalístico, não é um número mágico. Ele nasce de conta, né? Que os banqueiros são bons para fazer quando é do interesse deles. Né? Bom, aí, rapidamente, a emenda 95, como eu disse. O Brasil, e o governo adora dizer, o governo anterior também, que o Brasil ampliou muito o gasto da educação. E se eu olho, o gasto cresceu. Mas por que o gasto cresceu? Porque o PIB cresceu. E como a educação tem 18% dos impostos, o PIB cresce, né? As políticas de governo Lula ampliaram o consumo, né?
foi criticado por isso, né, como se isso fosse ruim, né, e olha que eu bato no Lula, mas, quer dizer, o absurdo é... Quer dizer, e, obviamente, o pobre, o dinheiro que você dá para o pobre, ele consome. E, ao consumir, isso vira o quê? Imposto. Né? Então, por isso que o Brasil, a última coisa que o Brasil podia estar vendo agora são essas políticas recessivas e de concentração de renda. É o contrário. Né? Então, os 18, vocês lembram que eu falei que aquele 18 lá vocês podem riscar? Porque se a gente não derrubar, e eu acredito que a gente vai derrubar essa emenda constitucional, os 18%, depois de 20 anos, vão virar 10%. Percebe? É como se a Constituição tivesse sido reescrita. Né? Algo que foi uma luta para colocar na Constituição, foi reescrito. Aqui é só para mostrar como está caindo o dinheiro, está vendo? Está caindo o Fundeb, está caindo o gasto da União, e aí eu vou para a última, que eu já abusei de você. Né? Então, além de congelar os gastos sociais, as políticas Temer-Meirelles, né, elas têm como foco, basicamente, redesenhar, né, eles têm ódio da Constituição de 88. Né? É ódio. Se eles pudessem, eles rasgavam essa Constituição. Eles têm ódio de povo. Né? A Constituição de 88 não estava no programa, né, de governo Sarney, quer dizer, naquele momento a capacidade de mobilização da sociedade brasileira avançou. Mas essa elite que hoje está com poder com as duas mãos, as três, as quatro, né, ela agora está acertando as contas com a Constituição de 88. E isso torna o país inviável. Né? Nós não falamos nada do ensino médio. Essa reforma do ensino médio é uma tragédia. Ela mexe no que não tem que mexer. O Ministério Público também, eu aproveito quando eu venho para cobrar. Essa propaganda do ensino médio que a Rádio USP toca o dia inteiro é uma farsa. Vou escolher meu curso. É uma farsa, é propaganda enganosa. Eu acho que tinha que ver um jeito de questionar aquilo como propaganda enganosa. Né? Como se fosse dar opção primeiro, como se o aluno do ensino médio fosse definir que ia ser jornalista. Né? Quer dizer, segundo, como se as escolas públicas fossem oferecer alternativas. Né? Para oferecer alternativa eu precisaria de mais dinheiro. E eles estão cortando dinheiro. E a rede privada, então, essa ignora, porque ela vai continuar fazendo o que ela sempre fez. Percebe como é a pura propaganda enganosa. Né? E eu me preocupo com a educação infantil, preocupo com a educação especial, mas a juventude brasileira, gente, está sem horizonte nenhum. Né? E uma juventude que se despolitizou. Então, eu acho que talvez hoje seja o maior desafio nosso, quer dizer, é tentar ganhar essa juventude. Né? Quer dizer, é uma juventude que a sensação que eu tenho é que ela está meio entregando os pontos. Né? E eu não, assim, nós que somos mais velhinhos que estamos aqui, vamos ter que talvez arregaçar de novo, né, os cabelos brancos, barba branca e ir para a rua. Né? A rua, durante um período no Brasil, era das forças progressistas. A rua depois ficou mais democrática, digamos assim, né? Visões distintas, etc., né? Mas faz parte do jogo. Aí parece que o povo ficou com medo de ir para a rua. Né? O povo que eu estou chamando o povo progressista. Nós vamos ter que dar um jeito, né? Estamos progressistas meio cansados, nem sei se sou muito progressista, mas acho que temos que ir para a rua. Obrigado e desculpe aí pelo abuso. Muito obrigado, professor José Marcelino. Já vou passar a palavra imediatamente para a professora Carla Bianca, fazer sua exposição. Tem colegas com deficiência visual para que possam me localizar. Estou falando aqui fora do microfone. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Estou impactada pela fala do colega e, bem, vamos nos organizar aqui no tempo. Queria agradecer o convite do Ministério Público pela possibilidade de participar de um debate dentro do jogo democrático, uma atitude corajosa do Ministério Público de São Paulo, de colocar temas que não são consensuais
temas que não são fáceis de se debater, mas de chamar a população, chamar a sociedade organizada, chamar os entes governamentais para o debate em arena pública, e é isso o que a gente faz. A gente produz diálogo e busca a negociação da vida coletiva. Isso é a radicalidade da democracia. E, ainda assim, muito difícil de se sustentar nos dias de hoje. Por isso, eu queria parabenizar pela atitude corajosa em tempos em que outros ministérios públicos discutem a bandidolatria, por exemplo, né? Bem, também queria dizer que, depois de ouvir a fala do colega, José, você prefere José? Zé, pode ser, os alunos chamam de Zé. Então, vamos nessa. Depois de ouvi-lo, não consigo deixar de manifestar a minha indignação em relação à universidade em que trabalho, em que, neste contexto deste Brasil, divulga no seu próprio jornal institucional a construção de um muro de vidro para separar a universidade da Marginal Pinheiros, em substituição ao muro de concreto que lá está. A gente poderia discutir, primeiramente, por que muro, barrando o acesso a uma universidade pública, ao espaço de uma universidade pública. São muitos os muros que a universidade pública constrói em relação à cidade, em relação às pessoas. E a substituição de um muro de concreto por um muro de vidro, não importa com o dinheiro de quem, porque, nesse caso, né, a justificativa é de que o dinheiro não vem da própria USP, é de um convênio, é assintoso. Assintoso. A produção de um outro muro, um muro de vidro em que as pessoas podem olhar o que tem lá dentro e continuar sabendo que não é delas. O patrimônio público que não é de circulação de todas as pessoas. Então, queria manifestar a minha indignação, porque esse gesto metafórico não diz qualquer coisa, diz muita coisa. O muro que é para você ficar olhando o que você nunca vai ter acesso. É disfarçatez. Bem... E o colega falou de direito ambiental, queria dizer que os pássaros também detestam muros de vidro, viu, gente? Pássaros detestam muros de vidro, porque vidros de muro matam pássaros. Só para lembrar desse aspecto, porque são outras vidas também que, né, estarão em jogo ali. Bueno, vamos lá. Também, provocada pela fala do Zé, queria lembrar uma autora que eu tenho estudado, que é do campo do direito, né, que estuda direitos humanos, que se chama Agustina Palacios, e ela estuda a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela faz parte do movimento, né, de direitos de pessoas com diferenças funcionais, e ela fala, recorrendo a uma leitura própria, né, sobre a história dos movimentos de pessoas com diferenças funcionais nas sociedades ocidentais. Ela diz que o avanço dos direitos sociais desse setor da população não é o mesmo que outros setores da população, como o povo negro, como as mulheres. Ele nunca é o mesmo porque a produção de políticas sociais para as pessoas que têm diferenças funcionais implica mais gastos. Implica muito mais gastos. Implica a existência de intérpretes, no plural, implica a produção da acessibilidade espacial, implica mudanças nos nossos processos comunicacionais, implica muitas mudanças, que significam dinheiro. É verdade, ela também acha, a colega ali está dizendo. Bem, queria passar para esse ponto pelo seguinte. Nós estamos falando, quando falamos da política pública de educação especial, de uma política que implica aumento de gastos. E nunca os encontra. E aí, queria dizer, mais uma vez, da atitude corajosa do Ministério Público de se lançar nesse debate, e já não é a primeira vez que me chamam para participar dessas discussões, então tem sido uma cultura do MP, sabendo das suas limitações também naquilo que diz respeito à garantia de acesso e participação das pessoas com diferenças funcionais nos seus espaços.
desde a página web do MP, este espaço, né? Então, poder fazer uma discussão sobre o avanço na garantia de direitos, reconhecendo também suas limitações e suas impossibilidades de garantia de direito, é um gesto corajoso. Porque, nesse momento, o MP está dizendo: nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos avançar na garantia de políticas públicas. E, retomando essa autora que citei, que se chama Agustina Palacios, ela vai afirmar a importância de que a gente chame as pessoas que vivem essa condição para produzir outras políticas. E um aspecto que eu queria frisar é que, quando falamos da educação especial e de seu público-alvo, não estamos falando de uma massa amorfa. São pessoas muito distintas entre si, que carregam características, condições de vida, necessidades comunicacionais e de mobilidade muito distintas entre si. E nós, em 2017, continuamos falando às pessoas, à população da educação especial, como se fosse possível produzir uma política para pessoas que vivem condições tão distintas. Então, o que vou afirmar desde já é que, para a gente garantir, avançar na garantia de direitos desse público-alvo da educação especial, a gente precisa reconhecer sua heterogeneidade, suas distintas formas de ser, estar e participar deste mundo. Senão, a gente fica colocando corrimão nas escolas, corrimão nos espaços públicos, para pessoas que não precisam de corrimão. A gente coloca um trechinho de piso tátil, em que a pessoa não sabe para onde ela vai depois que ela sai do piso tátil. Enfim, esses são os nossos espaços públicos, não é? Esta sala é representativa dos nossos espaços públicos. A gente vê piso tátil no banco, né? Na agência bancária, ou em algumas das ruas da nossa cidade. E aí, eu gosto da metáfora da agência bancária, porque ela ajuda você a atravessar a porta giratória e ela termina. E aí você fica ali parada, boa sorte para você, esperando alguém perguntar: precisa de alguma coisa? Acho essa metáfora importante porque ela mostra o quanto o princípio da autonomia não é o princípio que vem organizando as nossas ações nas políticas, nas mais diferentes, as diferentes políticas setoriais para as pessoas que têm diferenças funcionais. Né? Isso me parece um elemento importante. Se a gente quer discutir autonomia, a gente precisa trazer para o nosso debate o conjunto das pessoas que vivem essas diferentes condições. E aí eu preciso também reconhecer, nesta mesa, com 3 homens e uma mulher, não é? Nenhuma das pessoas aqui presentes com deficiência, a limitação que este debate terá por conta da própria condição de nós, 4 aqui. Então, a gente vai fazer uma mesa falando sobre as outras pessoas. A vantagem que nós temos neste momento é de que a configuração, a metodologia de trabalho, é a metodologia de debate público. Então, isso diminui o privilégio que nós temos, os 4 sentados aqui. Mas é o privilégio, nós sabemos disso. É só olhar para a configuração da mesa. Então, reconhecendo isso, quero também elogiar a atitude de criar uma metodologia que reconheça isso e que busque, pouco a pouco, né, construir outras condições de participação. Bem, vamos lá. A educação especial em uma perspectiva inclusiva. Eu preciso dizer para vocês que eu tenho uma posição ética e política a partir da qual falo e que eu coloco em debate. Que a educação das pessoas, tal como propõe a política de 2008, pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e superdotação, altas habilidades, em uma perspectiva inclusiva, não é um luxo e não é um sonho. Não é coisa de países ricos e desenvolvidos. É uma condição fundamental para a efetivação do nosso direito mais fundamental ainda, que é o de nós realizarmos a nossa humanidade. Então, uma educação para todas as pessoas
é a condição fundamental para o exercício da vida digna de todas nós. Não é um luxo, não é um sonho, não é uma coisa que é bacana na lei, mas impossível na realidade. É uma necessidade humana de todas nós. Então, para sustentar essa afirmação, vou tentar responder 3 perguntas que costumeiramente me fazem em debates amplos assim. A primeira, a preocupação com as mudanças de ordem prática. A primeira pergunta costuma expressar essa preocupação. Na lei é tudo muito bonito, mas tem como efetivar? Me perguntam. Uma segunda pergunta que costuma aparecer é revelando uma preocupação com os interesses das crianças que são público-alvo da educação especial. Uma pergunta que é mais ou menos assim: o melhor para a criança que tem necessidades específicas não seria ter uma atenção especializada em um local exclusivo, adaptado às suas características? Então, essa é uma segunda questão que eu vou tentar debater aqui. E a terceira revela uma preocupação com o impacto na educação em geral. Mas as outras crianças não vão ser prejudicadas, porque a atenção da professora, as metodologias, os conteúdos vão ter que mudar para atender às necessidades de um estudante que é público-alvo da educação especial. Isso não vai atrapalhar a educação em geral? Então, pensando essas 3 ordens de preocupação, montei aqui alguns disparadores para esse debate. Então, sobre a primeira preocupação, que diz respeito à afirmação de que na lei é tudo muito bonito, mas não tem como efetivar. Primeiro, preciso dizer que na lei não é tudo muito bonito. A gente precisa, então, retomar aspectos da lei para ver que a lei não é toda linda, né? Tanto as que têm, né, que são federais, quanto as estaduais, as municipais, precisam ser pensadas nas contradições que expressam. Desde o preferencialmente que está lá na LDB e que se manteve. A ideia de que, preferencialmente, a educação deve ser feita em classes comuns, de escola regular. Esse preferencialmente não está reconhecendo possibilidades de arranjos educativos que qualquer escola regular pode fazer. Ele, se preferencialmente, está dizendo respeito, principalmente, a perseverança, não tem outra ideia, porque o pessoal persevera nisso, né? Da dualidade educação regular e educação especial. Então, não é um preferencialmente que fala da pluralidade de arranjos educativos, como, por exemplo, as escolas municipais bilíngues, como, por exemplo, a produção, né, de uma escola que supere a lógica da seriação e de um agrupamento fixo, né, que perdure 1 ano. Não está falando desses novos arranjos, está falando da retomada da dualidade educação especial e educação regular. Preferencialmente, que se sustenta, diz respeito a isso. Não a possibilidade de inovação necessária, mas a retomada da dicotomia entre educação regular e educação especial. E aí, para falar disso, de que a lei é muito bonita ou não, né? Ela tem contradições, como toda lei expressa a disputa social daquele momento e revela quais são as vozes que se fazem, né, mais fortes e quais são os grupos que ficam invisibilizados, há algumas coisas que eu gostaria de ressaltar. E aí, preciso dizer que, quando a gente fala de educação especial, a gente tem que olhar para a legislação da educação toda e não só para a lei que regulamenta a educação especial, porque estas pessoas fazem parte do contexto da educação toda, né? E elas não são uma parte, um puxadinho da educação. Então, a gente tem que olhar para o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, lá de 2007. A gente tem que olhar para o documento da CONAI, de 2010, para o Plano Nacional de Educação, de 2014, obviamente, para a Constituição, para a LDB, não é? Mas a gente vai olhar também para aquilo que é específico da educação especial. E aí, a gente pode, muito rapidamente, quero mostrar algumas coisas que são bastante reveladoras. Quando a gente fala, por exemplo, da Lei de Libras em 2002 e sua regulamentação só em 2005, né, o intervalo de 2002 a 2005, né, para que essa lei fosse regulamentada,
explicita muita coisa, né, gente? 3 anos para se regulamentar uma lei significa, no mínimo, o que foi o debate e o que vem sendo ainda hoje do reconhecimento da dignidade da língua brasileira de sinais. As pessoas ainda entendem que ela é um supérfluo. As pessoas ainda entendem que a língua brasileira de sinais é um capricho de surdos e que, se eles quisessem mesmo participar da sociedade, eles aprenderiam a ler lábios. Nós ainda temos este tipo de raciocínio fundando a vida social. E isso traz implicações para o reconhecimento da dignidade da população surda, de sua cultura, de sua identidade e da força que a língua brasileira de sinais deve ter. Como isso vai se expressando? Por exemplo, quando a gente fala, né, que, puxa vida, infelizmente não tem verba para a contratação de intérpretes. Infelizmente, não tem a verba para a contratação de um interlocutor, de um professor que possa ser bilíngue. Então, nós temos muitas possibilidades. Nós temos o intérprete, nós temos o interlocutor, nós temos o professor bilíngue. Isso tudo, ainda na nossa experiência educacional, se configura como uma parte, um capricho. Quando, na verdade, é o elemento básico para a sustentação da experiência de mundo, não só a experiência educacional, mas para a experiência de mundo da população surda. Mas nós tratamos como capricho. E ainda nós dizemos coisas do tipo, ai, mas esses surdos são muito briguentos. É muito difícil a gente estar numa roda que discuta a educação e que não se faça uma fala do tipo, os surdos são muito briguentos. Mas se eu não tivesse direito à língua, a participar e compreender daquilo que está sendo dito, eu ia ficar muito brava. Muito brava. E eu ia ficar mais brava ainda de perceber que essa discussão tem a ver com a deslegitimação de uma língua. Porque se estivesse aqui, estive semana passada numa atividade da Faculdade de Medicina, em que havia um sujeito do Reino Unido e um sujeito uruguaio. As pessoas fizeram bastante esforço para entender inglês. Porque o uruguaio, preciso dizer para vocês, falou em inglês. E apresentou os slides dele em inglês. E as pessoas fizeram bastante esforço para entendê-lo. Então, não se trata só de uma questão relativa a outra língua. Tem uma questão relativa à legitimidade de diferentes línguas. E estou tomando isso só como uma expressão de vários dilemas que a educação especial vive, e nós tomamos isso como só mais uma questão que a gente um dia vai ter que enfrentar. Quantos de vocês estudaram, pelo menos, no ensino regular, né, 7 anos de língua estrangeira, sim? Podem dizer, puxa, não aprendi nada, o inglês da escola era fraco, mas tiveram 7 anos de ensino sistemático, intencional de uma língua estrangeira. Qual é o acesso que nós temos a Libras? Se você é interessado em aprender a língua brasileira de sinais, qual é o contato que você tem? Como é que você faz para estudar isso? Então, né, a invisibilização de uma língua mostra o lugar daquela população. Claro que eu poderia usar este mesmo raciocínio para falar das mais de 200 línguas nativas do nosso Brasil. Porque nós temos mais de 220 etnias que falam 200 línguas diferentes, todas elas invisibilizadas. E a gente ainda fala assim, os índios do nosso Brasil, essa grande massa amorfa. Bem, então, qual é a concepção de inclusão que o conjunto da nossa legislação e da nossa política, e aí eu estou pensando na política federal, porque ela vai desdobrar em possibilidades, né, de apropriação estadual, em nível estadual e em nível municipal, que concepção está lá de inclusão? E aí eu queria tensionar isso, porque eu tenho defendido o seguinte, que as escolas que trabalham num regime
bilíngue. E que aí eu não estou falando só da população surda, estou falando também das etnias do nosso Brasil. Estas escolas, quando bilíngues, também fazem parte de uma política de inclusão. O que é diferente de pensar uma escola que é exclusiva para pessoas com X, Y ou Z diagnóstico. Porque eu quero separar aqui a discussão sobre como é que é pensar o ensino bilíngue e o que é pensar uma organização educacional por diagnóstico. A questão da língua, da inserção da cultura e da identidade é diferente da organização educacional a partir de diagnósticos. Não é a mesma coisa a escola bilíngue e a escola exclusiva para pessoas com autismo. Quero separar estas duas coisas. Bem, entendo que a proposição de inclusão com a qual a gente está trabalhando hoje, né, nos documentos e na política de caráter federal, é uma inclusão que fala, primeiro, do reconhecimento da história de exclusão das nossas escolas. Reconhece que as nossas escolas não foram feitas para todas as pessoas. E, portanto, se organiza para reconstruir o sistema educacional para que deixe de ser excludente. Nesse sentido, eu quero dizer que não faz sentido, para mim, e coloco isso em debate, a gente falar que uma criança é de inclusão. Porque o que a política e a legislação nos colocam é que a inclusão é um processo de reconstrução da escola para atender a todas as pessoas. Então, na medida em que a gente fala que a criança é que é de inclusão, a gente, de novo, está colocando uma questão social, uma questão de ordem educacional e reduzindo ela à dimensão do indivíduo. Esta criança é de inclusão. Esta criança não é de inclusão. A minha escola é inclusiva ou não. A minha rede de ensino é inclusiva ou não. Porque a inclusão parte do pressuposto que a escola excluiu, e não que a criança é diferente. E aí, bota um rodapézinho, por favor, nessa história, porque as pessoas são todas diferentes entre si. Então, não tem um aluno que é diferente. Existem diferenças entre os alunos. Existem diferenças entre as alunas. E se você está pegando só uma dimensão do sujeito para dizer que ele é diferente, eu te convido a recuperar todas as outras dimensões em que essa estudante é igual a tantos outros. Porque ela tem uma orientação sexual, ela tem uma expressão de gênero, ela tem uma idade, ela tem um aporte cultural, ela mora num certo lugar. E estas dimensões são dimensões que a colocam em semelhança. E esse é um conceito para um sujeito que eu estudo, que é o Walter Benjamin, que é muito importante para a gente na educação. A gente poder recuperar as semelhanças entre nós é importante. Porque a gente, ao identificar uma diferença entre nós, torna o outro diferente. E se o outro é diferente, ele vira estrangeiro. E na escola, com seus valores hegemônicos, aquele que é tido como estrangeiro é sempre visto como um visitante, não como um sujeito que tem um lugar garantido, natural da escola. Ele é sempre alguém que está lá sob concessão e que a gente decide se pode ficar ou não. Essa estratégia da escola me parece também bastante reveladora para a gente pensar o que é hoje a política de educação. Quando a gente se autoriza a decidir se alguém fica ou não fica na escola. Por que você é o ente natural de avaliação da permanência ou não de alguém na escola? Por quê? Porque não são eles que decidem se você pode sair ou não, porque você não está, né, adequada às formas de comunicação, de mobilidade, às metodologias e processos avaliatórios daquela escola. Quem disse que você tem mais direito ao direito? Não é? Essa é a nossa discussão na educação. Bem, então, e a parte do... Mas tem como efetivar? Aí eu preciso dizer que existem inúmeras experiências e preciso dizer também que a academia, a produção científica, tem ajudado pouco a gente dar consistência e sistematizar
as experiências que são efetivas. A gente, na academia, adora dizer aquilo que não está funcionando. E a academia precisa começar a trabalhar para dar sustentação e sistematização àquilo que tem dado certo, aquilo que tem sido possível de ser realizado. E aí eu vou elencar algumas experiências e convidar vocês a conhecê-las. Aqui de São Paulo, não da Finlândia. Aqui de São Paulo. Aqui do Brasil. Né? Aí eu estou falando do estado de São Paulo. Vou dar a experiência de Franco da Rocha, que eu convido vocês a conhecerem. A experiência de Araçariguama, que eu convido vocês a conhecerem. Para pensar o Brasil inteiro, convido a conhecerem o Observatório de Educação Especial, que as pesquisadoras da UFSCar, em conjunto com outras pesquisadoras, mantêm, para falar do que tem acontecido na rede pública do nosso Brasil. E convido vocês a conhecerem uma plataforma do Instituto Rodrigo Mendes, que fala de experiências ao longo de todo o Brasil, em escolas públicas, escolas privadas e escolas também. Eles também trazem algumas experiências de outros países. Mas não se trata de falar que, por conta das impossibilidades, nada é feito. E enquanto a gente não souber qual é a escola perfeita, a gente não vai colocar nenhuma dessas crianças na escola. Muitas experiências acontecem na rede pública, estadual, municipal, em outras municipalidades ao longo do nosso Brasil. O que me parece é que a gente não tem organizado estas experiências e pensado a partir delas que outras experiências se pode criar. A gente continua falando que essas experiências são situações de exceção, e esse é o raciocínio do preconceito, né? Esse é o raciocínio que caracteriza o raciocínio do preconceituoso. Isso acontece, mas lá é exceção. Ah, mas essa escola conseguiu um jeito de trabalhar. Ah, mas ela é exceção. Quer dizer, não consegue suportar a ideia de que existem contradições da nossa rede. Bem, estas experiências, né, nos levam, então, à pergunta sobre que critério nós estamos utilizando para afirmar que algo não está sendo efetivado. E aí eu vou para a segunda preocupação, que eu nomeei aqui, né, que essa ideia de que o melhor para a criança, né, que é público-alvo da educação especial, não seria, então, a atenção especializada numa instituição exclusiva? Bem, aí queria levantar algumas perguntas para ajudar a responder isso. A primeira: o que nós vamos utilizar para avaliar o que é melhor para uma pessoa? Qual é o critério que a gente vai fixar para dizer que isso é bom ou isso é ruim? Porque, se for performance escolar, a literatura é vasta e diz que as escolas exclusivas não garantem aumento da performance escolar. Isso, desde a década de 90, vem sendo falado. Então, se o critério for performance, não dá para utilizar. Bem, e aí, queria dizer, vocês podem pensar um outro critério, que é: essa criança está sendo respeitada. E aí eu perguntaria: está sendo respeitada em que dimensão? Porque a dimensão da convivência entre pares, da produção e da participação social e da possibilidade de ser colocada diante da diversidade do mundo, essa parte não está sendo respeitada. Mas, puxa, pelo menos ali reconhecem ela como alguém. E eu tenho ouvido isso muitas vezes, de familiares, né? Principalmente de familiares de pessoas com diagnóstico de autismo. Mas lá ela é vista, ela é percebida, Bianca. Na escola em que ela estava antes, a escola regular, na classe comum, colocavam ela de lado. E aí, acho que esse é um argumento importante para a gente considerar. Bastante importante. E aí, minha opinião pessoal é... 5 minutos, beleza. A minha opinião pessoal é de que isso que as famílias percebem e que é muito importante, é radical, na verdade, radical, quando você ouve de uma família que essa criança não estava sendo percebida, ou que essa criança estava sendo violada em seus direitos, que isso, então, nos transforme como política pública, que isso transforme a nossa rede de educação. E aí, fico me perguntando se as soluções de escolarização exclusiva têm ajudado a transformar a escola regular. E tendo a dizer
que estas experiências de escolarização exclusiva têm aumentado a afirmação de que a escolarização em conjunto é impossível. Então, as escolas exclusivas têm aumentado o coro de que a inclusão é impossível. As escolas exclusivas não têm ajudado a problematizar a escola regular. E esta é uma questão para nós que trabalhamos em instituições educacionais públicas. Nós precisamos ouvir o que essas famílias dizem. E eu, Bianca, colocaria esse adendo. Não para concordar com a escola exclusiva. Eu não concordo com a escola exclusiva por diagnóstico. Porque o diagnóstico não pode definir a vida social de ninguém, a forma de participação social de ninguém. Até porque o diagnóstico, eu, como psicóloga, digo isso com tranquilidade, não pode ser entendido como algo permanente e eterno. E diagnóstico é sempre uma pergunta, uma possibilidade de ler a realidade naquele momento e nunca vaticinar sobre ninguém. Então, eu não organizaria a escola exclusiva a partir do diagnóstico. Mas eu entendo quando uma família diz, eu faço isso porque vocês, na escola regular, invisibilizaram meu filho e minha filha. E nós temos que tomar isso como uma questão. Bem, caminhando. Também queria dizer, mas este ponto sobre essa afirmação de que a escola exclusiva seria melhor. Do ponto de vista... E aí eu vou adotar aquela coisa do discurso da ciência. Eu queria entender que teoria de ensino-aprendizagem dá suporte para a afirmação de que você aprende melhor quando está só com pessoas iguais a você, com as mesmas características, e num lugar que é plenamente adaptado ao que você já é. Das teorias da aprendizagem que a gente aprende, né, e que hoje a gente discute, nenhuma delas fala que a homogeneidade é boa para os processos de aprendizagem, nenhuma delas fala que o isolamento da participação social é bom para a sua aprendizagem, e nenhuma delas diz que um lugar que está plenamente adaptado ao que você já é e que não te impulsiona a outras possibilidades é bom. Bem, e aí vamos, então, à questão da convivência, a terceira preocupação. Mas as outras crianças não vão ser prejudicadas porque a atenção da professora, as metodologias, os conteúdos vão ter que mudar, né, num processo inclusivo? E aí eu queria destacar alguns aspectos. Pensar um processo educativo que atenda ao público-alvo da educação especial não vai prejudicar os estudantes tidos como normais, porque a ciência já fez bastante esse debate da ideologia presente na dicotomia normal-anormal. Bem, é que essa afirmação, agora, enfim, a gente não está aqui para ser amado, né? Então vamos lá, vai doer. A afirmação de que a presença de pessoas que são público-alvo da educação especial vai prejudicar o andamento de uma sala comum se funda em duas falácias. A primeira é a seguinte: a primeira falácia, de que estudantes da educação especial são café com leite, que o ensino para eles é mais fraquinho. E a segunda falácia é a de que os demais estudantes vão muito bem, obrigada. Então, tem duas falácias que sustentam a afirmação de que a vinda dessa molecada para a escola vai atrapalhar os bons, os imaculados. Porque eles não estão tão bem assim, gente, né? É só a gente ver a performance escolar. Então, meu bem, se você percebe que algo está mudando, talvez valha a pena perguntar se isso também não traz benefício para todas as outras estudantes. Porque mudar metodologia é preciso, porque mudar sistema de avaliação é preciso, não é? E não só do ponto de vista da performance, mas agora quero dizer de outra parte, de que os demais estudantes e as demais estudantes não estão indo muito bem, obrigada, que é o plano da aprendizagem, da convivência entre pessoas distintas entre si. A aprendizagem da pluralidade humana. E isso as nossas pessoas humanas, inclusive nós, não vamos muito bem, obrigada.
Porque quando a gente diz alguma coisa que a gente imagina que o outro vai discordar, a gente já fica tenso. Fala, puta, eu vou apanhar. Porque a gente está mais desacreditada hoje em dia da possibilidade de debate, da divergência respeitosa. Porque, veja bem, eu não estou pensando aqui, as pessoas vão divergir de mim. Eu não tenho problema com as pessoas divergir de mim. Eu estou pensando o seguinte, eu vou apanhar. Percebe a dimensão de violência em que se traduziu hoje a possibilidade de debate fora de consenso? E é isso que não vai muito bem, obrigada. E é isso que a produção de uma homogeneidade ideológica, de uma homogeneidade de características funcionais que a escola acaba, muitas vezes, defendendo, produz. Bem, agora finalizando. O que acontece na escola? Muita coisa. O que acontece na escola não é pouca coisa. Na escola, nós somos convidadas a todo instante a sairmos de nós mesmas, visitarmos outras formas de ser e estar no mundo, e aí voltarmos para a nossa vida, com a possibilidade de reinterpretá-la e de reinventá-la. Isso acontece na escola. A escola tem essa incrível tarefa de nos fazer reconhecer humanos nessas tantas e diferentes formas de se viver. Tudo isso faz parte do humano. Inclusive o sujeito violento. Ele faz parte do humano. Ele expressa uma dimensão da nossa humanidade. Ele não está doente, ele não é desumano, ele é alguém como você e que, portanto, te faz perceber que você também é capaz de atrocidades. Te resta pensar quais são as atrocidades de que você vem sendo capaz. Pessoas que nunca conviveriam passam horas e horas juntas na escola. Pessoas que você não conheceria. Culturas, pensamentos, temas que nunca fariam parte da vida de um sujeito são apresentados a ele. Isso a escola é que faz. Sociedades, civilizações inteiras seriam condenadas ao esquecimento se a escola não pudesse apresentá-las de maneira sistemática, intencional, crítica. A escola é lugar de fruirmos sistematicamente e intencionalmente o nosso patrimônio cultural. E a riqueza maior que a escola permite fruir é a do encontro entre pessoas distintas entre si, fruindo esse mesmo patrimônio. Pessoas que não são como eu. Pessoas com seus modos de se comunicar, de se mover, de se registrar, de sentir e interpretar o que está acontecendo. Pessoas com diferenças funcionais ou usuárias de saúde mental, elas todas são parte da riqueza de possibilidades do humano. E se a política educacional não pudesse comprometer profunda e radicalmente com essa busca incessante de meios para garantir essa experiência de que todas nós podemos aprender entre nós, é melhor apagar a luz, derrubar tudo e começar a humanidade de novo. Só que daí, quando a gente for começar a humanidade de novo, a gente vai ter que fazê-lo juntos, sem exceção. Nós vamos passar agora para questionamentos das pessoas presentes, aos expositores. Então, eu indagaria se alguém quer fazer alguma pergunta. Temos já uma inscrição aqui, duas. Tá. Eu vou tentar seguir mais ou menos a ordem pela identificação visual aqui. Então, vou pedir também que as perguntas sejam feitas aqui no microfone para fins de gravação. Então,